Boa tarde a todos, né? Obrigado aí pela presença, né? Então, isso aqui é uma disciplina, né, que eu decidi continuá-la em formato online, né, apesar da suspensão do semestre e desse momento, né, que está ligado à crise do coronavírus, porque eu acho importante tomar isso como oportunidade também de não só continuar a formação aqui dos nossos mestres, né, futuros mestres e doutores da Universidade Federal de Minas Gerais, mas ter essa oportunidade também para poder abrir e tornar isso aulas públicas, né, onde podemos discutir temas de importância aí para o país, né. Essa, então, é a segunda aula, né, do curso sobre Amazônia, né, olhando perspectivas futuras, né, e caminhos para o desenvolvimento sustentável. Na aula passada, nós analisamos principalmente o conceito de geopolítica, né, de modo tal a entender, né, a posição na Amazônia, né, e do Brasil no jogo geopolítico internacional, e como uma noção de geopolítica voltada para o melhor aproveitamento do território nacional, para suas potências, né, que chamamos aí de uma geopolítica doméstica, foi um dos pontos de partida conceituais que justificaram a colonização da Amazônia no período militar, né? E no final da aula nós mostramos, né, como que as condições, como as informações que à época faziam que a colonização da Amazônia, transformando a Amazônia num grande celeiro produtor do mundo, faziam sentido, né, em meio a pressões para aumento da exponencial da população mundial e uma necessidade de produzir mais alimentos, hoje não se verifica mais por diferentes motivos, né? Talvez um dos principais é que, por causa das mudanças climáticas, né, e por causa, inclusive, não só as mudanças climáticas globais, mas também as regionais que acontecem na Amazônia, mais desmatamento significa menos produção agrícola em algumas áreas, né? E isso, então, nos coloca na necessidade de refundar o entendimento geopolítico da Amazônia, né, e, a partir disso, ter uma noção mais atual, mais cíclica, mais baseada na ciência. Essa foi, de certa forma, né, um dos pontos levantados. Nessa aula, nós vamos continuar analisando a questão da ciência, porque eu acho que é um dos pontos importantes para poder entender a Amazônia, né, seu passado e também seu futuro, e novamente com uma abordagem histórica, né, dessa vez partindo da ciência por detrás dos processos de colonização da Amazônia, né, e depois caminhando para a ciência que demonstrou, que apontou para os problemas do desmatamento em particular, e com foco na questão do censuramento remoto, no debate do quanto estava sendo desmatado, dos riscos, né, de extinção, né, enfim, destruição da maior floresta tropical do mundo, né? Então, vamos começar. Então, eu coloquei a apresentação em inglês, que acaba sendo um pouco mais fácil posteriormente, também em termos de alguns conteúdos que são tragos aqui. Enfim, qual que é a questão aqui? A gente vai estar buscando entender, né, como que se deu a transformação conceitual da Amazônia de inferno verde para a Amazônia legal, para pulmão do mundo, né? E qual que foi o papel, né, dos modelos de uso do solo, do sensoramento remoto, da ciência nessas transformações, né? E é disso aqui que eu estou falando, né? Existia ali uma noção muito bem estabelecida até o século XX, né, que era a imagem da Amazônia enquanto inferno verde. Tem até esse livro famoso do Alberto Rangel, né, que descreve exatamente o sofrimento causado pela floresta, essa floresta indomável, essa floresta impossível de ser penetrada, né, essa floresta habitada por indígenas selvagens, né, e que, inclusive, foi o Euclides da Cunha que escreveu, né, o prefácio desse livro, né. E aí nós temos, algumas décadas mais tarde, essa ideia da Amazônia, né, com uma grande área de expansão agropecuária, né, ordeira, né, de certa forma, né, com essa ideia, principalmente quando você chega já ao processo da produção agropecuária em escala industrial, né. Então, por exemplo, a gente vê aqui um grande campo de produção de soja e milho no estado do Mato Grosso, né, com as máquinas guiadas por GPS, colhendo toneladas e mais toneladas numa das áreas mais produtivas para a soja no mundo, né?
E, ao mesmo tempo, temos toda essa noção, todo esse debate, toda essa problemática da Amazônia ameaçada, né? Existe todo um debate, inclusive, em diferentes áreas, que busca entender como que foi possível essa transformação, que teve impacto não só no entendimento, mas também um impacto muito claro na paisagem, né? Então, vocês imaginam que durante toda a presença portuguesa e europeia na Amazônia, em todos os milhares de anos de presença indígena na Amazônia, a paisagem se manteve praticamente assim, né, com pouquíssimas marcas de presença humana. E, de repente, entre 85 e 2017, você tem essa transformação, você tem toda essa mudança radical, né? Então, o que a gente está buscando aqui entender, né, é como que a Amazônia se transforma de ser imaginada como algo imutável, uma força da natureza imutável, né, de uma grande fronteira agropecuária até um bioma ameaçado. Bem, existe toda uma discussão mais ampla que isso se dá, né, inclusive na segunda parte a gente vai estar voltando com mais detalhe alguma dessas questões, né, que isso se dá por causa de questões voltadas a mudanças no nível de sociedade, movimentos sociais, né, principalmente para poder explicar essa mudança original, né, essa mudança mais do movimento ambientalista, mais da Amazônia como algo ameaçado, né, que é esse último passo. Porém, muita pouca gente analisa esse movimento inicial do Inferno Verde para espaço de produção agropecuária e muito menos busca compreender qual foi o papel da ciência nessa transformação. É por isso que a gente tem esse foco específico, né? E nessa aula aqui, que está programada para 2 horas, nessa primeira hora, a gente vai estar analisando exatamente essa passagem de Inferno Verde para o grande produtor de alimentos, e na segunda etapa, a Amazônia como grande produtor de alimentos como área ameaçada. E só em termos de definição, é importante enfatizar aqui que a gente parte de uma ideia, um conceito que é bem importante para poder entender, que é o dos modelos de uso do solo, né? E que são um pouco diferentes, né, da noção tradicional de mapa, apesar de ser o mesmo meio. Realmente, o modelo de uso do solo se apresenta como mapa. Mas enquanto o mapa apresenta o que já é, né, ou o que foi, o modelo de uso do solo ele apresenta o que será. Então, você tem um modelo de uso do solo que, por exemplo, indica as áreas férteis. Você tem um modelo de uso do solo que indica, por exemplo, as áreas de alto com hotspots de biodiversidade, né? Ou então uma área, caso seja desmatado, vai gerar um custo econômico, né? Através da interrupção de serviços ecossistêmicos, né? Então, de certa forma, existe essa mudança aí do modelo de uso do solo, é aquilo que não só mostra o que é, mas aquilo que poderá ser, né, a partir do uso, né, a partir de diferentes mudanças do uso do solo. E como primeiro passo, a gente vai estar analisando a invenção da Amazônia Legal. Por que a Amazônia Legal? Porque é a construção jurídica, né, que acontece ali a partir dos anos 60, que pega toda uma região, né, dos anos 50, 60, toda uma região, né, do norte do Brasil, pegando até um pedaço do Nordeste, pegando também, né, um pedaço do Centro-Oeste, e considera aquilo uma área de planejamento territorial homogêneo e para o desenvolvimento daquela área, né? Então, ou seja, de uma área selvagem, de uma área impenetrável, ela torna-se uma área que pode ser foco, sim, de investimentos governamentais. E aí, para começar, que é um tema também que nós discutimos brevemente na aula anterior, né? Um pouco essa trajetória do processo de colonização da Amazônia, né? E como que a Amazônia ela é um cemitério de tentativas civilizatórias, né? Com o passar dos séculos, né? Então nós temos aqui o Marquês de Pombal, né, que vendo a importância de valorizar o potencial agropecuário da Amazônia, né, que até então as regiões do século XVIII que produziam alimentos no Brasil principalmente estavam no Nordeste, né, e alguma coisa no Sudeste com relação à produção, né, de cana-de-açúcar, né, e sendo que, por exemplo, a região Norte até está muito mais próxima e tem inclusive um potencial de estar provendo alimentos que muitas vezes precisavam ser importados, precisavam ser tragos, né, de Portugal, né? Ele escala o irmão dele para poder ser o governador do Grão-Pará e exatamente buscar esse desenvolvimento com o aldeamento, né, e com a fixação de populações indígenas em alguns lugares, com ensinamento de práticas de produção agrícola, com incentivos econômicos, mas
no final das contas, né, nada foi para frente, né, e foi um grande fracasso, né, um dos fracassos, dos poucos fracassos, na verdade, né, de Marquês de Pombal, que foi um estadista que teve muito sucesso, né, em várias das suas empreitadas. Foi ele, por exemplo, né, que fez toda a higienização e reforma do Rio de Janeiro, de Lisboa, enfim, ele tem todo um papel muito importante na reestruturação dessas cidades. Ao mesmo tempo, depois nós temos, né, a tentativa de construir a rodovia, a ferrovia, perdão, Madeira-Mamoré para transportar borracha, né, e que conhecida algumas vezes como Ferrovia da Morte, né, porque algumas estimativas colocam que morreram até 50 mil pessoas tentando construir essa ferrovia, foram gastos fortunas, né, grandes fortunas de magnatas brasileiros e norte-americanos, e no final das contas, né, não se conseguiu terminar, né. E nós temos aqui a Fordlândia, né? Que a Fordlândia, que foi uma tentativa do Henry Ford, né, de domesticar aves brasilienses, né, a seringueira, né, e a partir disso sistematizar a produção com maior produtividade, com maior previsibilidade, inclusive de preço, para se conseguisse fazer, por exemplo, os pneus dos carros dele, do Ford T, né, e entre outros, né. Esse também, né, foi um grande fracasso. Eu vou abrir um vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue. E não sei se vocês vão conseguir ouvir também o som. Que é um relato muito interessante em vídeo do Roosevelt, juntamente com o Marechal Rondon, né, que se esforçam para poder desbravar e explorar, né, o chamado Rio da Dúvida, né, que era uma dos rios que foram identificados inicialmente por Rondon, né, ele não teve oportunidade de explorar, e quando o Theodore Roosevelt tentou a reeleição nos Estados Unidos, não conseguiu voltar à presidência dos Estados Unidos, ele, que era um explorador na África, nos Estados Unidos, etc., um aventureiro, quis vir ao Brasil, né? E aí você vê que a forma como é retratada, né, a Amazônia, né? Inclusive hoje uma região, né, que é Mato Grosso, né, e que é exatamente aquele celeiro que a gente viu com as grandes colheitadeiras, né, colhendo, né, milhares de toneladas de soja, né? Então, por exemplo, aqui, né, ele falando, né, que como que agora os insetos se transformaram numa ameaça grave, né, as pulgas, né, os mosquitos, né, e as formigas venenosas todas nos tormentam, né? Ou seja, uma imagem, né, assim, de certa forma, digna do inferno de Dante, né? Então, nisso vocês podem ver exatamente de onde vem essa noção, né, e ter uma imagem, de certa forma, bem gráfica, né, desse entendimento à época, né, dos perigos, né, dos selvagens, né, todo o esforço deles, né, em conseguir executar isso. Isso aqui provavelmente é o Marechal Rondon, né, as tormentas, né, os rios, né, onde eles tinham que descer do rio, atravessar a canoa, né, nas costas, né, nas costas não, mas com vários troncos de madeira, né, um esforço realmente muito grande, né. Mostrando aqui, né, o Juruena, Tapajós, né, e agora o caminho do rio antes da dúvida e que agora é entendido enquanto um tributário do Madeira e ganhou o nome de Roosevelt. E aí nós temos aqui, né, um trecho escrito por Euclides da Cunha, no prefácio do Inferno Verde de Rangel, né, onde ele descreve exatamente essa noção da Amazônia, né, que é uma grande voz pairando comovida e vingadora, né, a floresta conta algo vingadora, sobre o inferno florido dos seringais, que as matas opulentas engrinaldam traiçoeiramente, matizam das cores ilusórias da esperança, ou seja, você vê aquele verde bonito, né, toda aquela opulência, né, que dá uma ideia inicial de paraíso, mas quando você se aproxima, quando você se adentra, aquele paraíso torna-se um inferno na Terra.
E, de certa forma, né, você tem ali essa floresta, né, sendo mantida enquanto qual, né, protegida, sem necessidade de uma invasão, como sendo uma das grandes bases da manutenção do território brasileiro na região, como mencionado na aula anterior, né? Mas, porém, essa ideia desse mapeamento que servia só com o escopo de posse, né, começa a ser utilizado esse meio cartográfico, né, juntamente com a ciência, começa a ser utilizado também para poder imaginar futuros alternativos, imaginar, né, usos alternativos para aquele território. E uma contribuição muito importante nesse processo, né, que foi um primeiro passo na direção de transformar a Amazônia de inferno verde, né, para grande produtor de alimentos do mundo, foi dado, né, pelo geógrafo, né, inclusive um dos pais da geografia moderna, mas também do modelo moderno de universidade, universidade que se faz pesquisa e que se ensina e que se também faz extensão, que se contribui na universidade, que é o Humboldt, né? E o Humboldt, né, ele foi um dos primeiros a vir com essa ideia que haviam regiões geográficas no globo, né, com um clima similar, né? E que, de certa forma, era uma ideia que já existia desde a Grécia Antiga, mas que ele detalha ao trazer observações concretas de volume de chuva, características em termos de espécies, né, características em termos de solo, né? Inclusive até ele utiliza alguns termos similares, né, como região tórrida, né, que era uma classificação que também vem da Grécia Antiga, né? Mas porém com um detalhamento muito maior. Tanto é que, por exemplo, vocês veem que as zonas temperadas, né, elas se estendem de maneira relativamente irregular, elas não seguem um paralelo, né, específico, né? Da mesma forma das regiões frias, e aí também parte um pouco das regiões tórridas e quentes, né? E agora, esse tipo de construção foi muito importante, porque ela permitiu, pela primeira vez, imaginar que algo que, por exemplo, uma espécie de planta que é bem adaptada a uma certa região da África pode ser transplantada no Brasil ou vice-versa, ou na Índia, ou no Sudeste Asiático, né? E isso, de certa forma, também era algo que já começava a ocorrer de modo mais empírico pelos próprios portugueses, né? Por exemplo, a manga, que é algo que parece como sendo extremamente brasileiro, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de ir numa terra indígena, no noroeste do Mato Grosso, bem ali, inclusive, numa região próxima ao Rio da Dúvida, onde existiam pomares muito grandes de manga, numa terra indígena, inclusive, com um contato relativamente recente. Eles foram contactados na década de 50, 60. E o interessante é que eles já não sabiam, né, como também, né, alguns anos atrás também eu não sabia, que a manga ela não é nativa do Brasil, né? Ela é uma planta que foi traga de outros locais, né? Da mesma forma que a banana, da mesma forma que várias outras, da mesma forma também que o tomate, que é tão forte, por exemplo, tão típico da Itália, ele vem das Américas, ele não é italiano, né? Então você tem ali uma série de transfusões, de mudanças e de certa forma, trocas, né, e movimentações de espécies pelo globo que se dão graças a esse entendimento que existe um certo nível de intercambiabilidade entre as espécies e entre as potencialidades do uso do solo. E, inclusive, foi inspirado nesse tipo de noção que nós temos, né, a criação da gaiola guardiana, né, que teve um papel muito importante porque ela permitia a sobrevivência das espécies, né, em longas viagens, que eram levadas, por exemplo, para os jardins tropicais de pesquisa em Londres, na sua maior parte, e de lá iam, por exemplo, para as colônias inglesas. Foi exatamente esse caminho que fez com que a Baía brasiliensis, né, a seringueira, que era produção praticamente exclusiva da Amazônia e grande parte no território brasileiro, fosse roubado do Brasil, enviado para Kew Garden, próximo de Londres, né, e a partir disso ser levado para o Sudoeste Asiático. E como no Sudeste Asiático você não tinha as mesmas os fungos e pestes que prejudicavam o crescimento em monocultura da borracha no Brasil, você possibilitou o aumento da produção e, de certa forma, o fim da indústria sustentável, porque era preciso manter a floresta em pé para poder extrair borracha, o fim da indústria de produção de borracha sustentável a partir da Amazônia, né? E isso se deu a partir
de modelos de uso do solo como esse, que mudaram a percepção da possibilidade da transfusão de uma espécie de um local a outro. O que nós temos também, a partir ali também do século XX, né, é toda uma vontade, toda uma intenção de utilizar com frequência cada vez maior análises que buscavam compreender todo o potencial de uso do solo, principalmente a partir dos países continentais, né, voltando-se principalmente para uma espécie de colonização interna. Né? Então você tem, por exemplo, a União Soviética, a Índia, a China, principalmente naquele primeiro momento onde a Rússia, né, ela com um grande espaço, digamos, inexplorado, né, em boa parte, né, a própria Índia e China, que também não tinha ali um objetivo expansionista, pelo menos, num certo início, né, e que buscaram, então, aplicar as melhores técnicas, né, juntamente com os Estados Unidos, para poder entender melhor, né, esse território, entender melhor seus potenciais. E foram essas noções, foram essas tecnologias que foram tragas para o Brasil e que começaram a modificar a percepção, né, e o entendimento do próprio território brasileiro. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui talvez um dos primeiros relatos que descrevem a possibilidade de uma transformação radical da paisagem amazônica, que é do Leconte, que é um francês, né, que, de certa forma, não de grande destaque no ambiente intelectual na França, mas que ele vem para o Brasil para a construção de linhas telegráficas e acaba resolvendo se instalar na região, torna-se fazendeiro, né, no interior do Pará, e pelos seus escritos, né, porque ele tinha uma educação de base boa e tinha uma certa inclinação para a geografia, ele começa um pouco a imaginar, a estudar de maneira mais sistemática a Amazônia, né, e o seu povo, e o seu território, e começa a imaginar futuros alternativos. Né? E, inclusive, num período ainda onde havia uma ênfase grande na produção de borracha, né, e sendo que depois, no ínterim da Segunda Guerra Mundial, né, houve também um momento também de retomada dessa produção de borracha, como nós vamos ver. Ele fala, né, que é evidente, né, que a colonização do interior, né, principalmente do interior da Amazônia, só pode ser feito ao sacrificar a maior parte da floresta. Ou seja, ele apresenta a ideia da existência da floresta como sendo ao contrário a existência da civilização. Então, vamos remover a floresta. Vamos remover a floresta para, desse modo, conseguir instalar e colonizar a Amazônia. Né? E o interessante é que aqui também no final dos anos 20, a gente tem uma passagem muito curiosa onde a Câmara de Comércio norte-americana, juntamente com o governo americano, realiza uma missão, por tudo parece, sem autorização do governo brasileiro, para poder fazer uma avaliação do potencial de produção de borracha, pensando na indústria norte-americana. Inclusive, essa foi uma das missões que suscitaram medos, né, de uma invasão da Amazônia ou de uma perda de soberania sobre a Amazônia. Mas o interessante é como é que o Marbutt ele não só identifica a produção de borracha, mas também identifica os solos que sejam apropriados para a produção de açúcar, algodão, milho, arroz e pecuária. Né? Então você vê o começo de uma discussão, né, imaginária ainda, porque toda a floresta ainda estava lá, exuberante, né, poucos anos depois daquele vídeo lá do Theodore Roosevelt cruzando a Amazônia, né, como que esse potencial diferente da Amazônia começa a ser construído a partir desses estudos. E aqui a gente vê um resultado do artigo dele, que inclusive foi publicado, né, na The Geography Review, né, uma revista muito prestigiosa nos Estados Unidos, né, onde ele já identifica aqui, né, no decorrer do rio Amazonas, né, a gente vê aqui também o Tapajós, né, isso aqui é o Madeira, que tem um trecho do Rio da Dúvida que ainda não está, aqui é o Madeira aqui, desculpa, esse aqui é o Rio da Dúvida do Roosevelt, né, e a gente já começa a ver que a identificação, né, dos diferentes tipos de solo, onde depois ele fala, né, que, por exemplo, nesse solo aqui, né, que é o tipo 3, né, que está no entorno de Tapajós, é particularmente apropriado para a produção agropecuária e também para a produção de borracha. Né? Tanto é que depois, não é coincidência que exatamente nessa região se instala a Fordlândia. Né? Então, você tem informação construída a partir desses levantamentos
digamos, quase piratas, né, realizados pelos americanos nos anos 20, depois todo um processo, né, de tomada territorial também, de compra de áreas ali. Raoni, poderia comentar um pouquinho Ao sobre mesmo tempo, a gente vê, em âmbito nacional, uma mudança no discurso, né, onde, inclusive, Getúlio Vargas, né, ainda na década de 30, 40, já começa a se posicionar de maneira diferente com relação à Amazônia, né? Tanto é que em 1940, ele, inclusive, um período onde se estava discutindo a retomada da produção da borracha, ou seja, aí você precisa da floresta em pé para isso, ele já começa a mudar o discurso, já começa a se apresentar de maneira diferente, né? Ele fez um discurso, né, que é chamado, né, que é conhecido também como o discurso do Amazonas, né, que é onde, de certa forma, ele apresenta, né, onde ele apresenta da seguinte questão, né, que existe uma ideia comum, né, agora ultrapassada. Então é interessante como ele já começa a tratar a ciência como algo que faz com que as ideias comuns sejam ultrapassadas, né? Então tem uma ideia comum, porém ultrapassada, que as zonas equatoriais são impróprias para a civilização, né? É, é, o fato, né, e os resultados técnicos provam exatamente o oposto e mostram, no nosso próprio exemplo, que é possível implementar uma civilização rica e próspera nas margens do Grande Rio, que é o Grande Rio Amazonas, né? É tempo de nós tomarmos enquanto uma preocupação permanente, né, a colonização da Amazônia, porque nós estamos na terra do futuro, na terra prometida e na terra do Brasil de amanhã. Então, ou seja, ele apresenta, né, esses novos resultados, essa nova discussão científica sendo colocada aqui. Existe ali um momento onde, digamos, essa visão tecnocrática, né, de modificação da paisagem da Amazônia um pouco é questionada, mas que não deixa também de oferecer oportunidades para que essa transformação, que seja pelo menos social e econômica da Amazônia, não consiga ocorrer de alguma forma, que é durante a Segunda Guerra Mundial, né? Eu mencionei rapidamente, né, que você tem, por causa, né, também por causa, inspirados, né, nos estudos do Humboldt, que falaram da possibilidade de crescer seringa também no Sudoeste Asiático. Os ingleses levam, né, a seringa para o Sudoeste Asiático, que era uma das colônias deles, né, junto com os holandeses, fazem plantações, e essas plantações começam a fornecer a borracha a um custo muito menor e dominam o mercado, né, e de certa forma empurram o Brasil para fora do mercado da borracha internacional. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão, né, se alia também aos alemães, né, e corta o fornecimento de borracha que até então vinha do Sudeste Asiático, principalmente para os Estados Unidos e também para a Europa, né? E isso torna-se algo absolutamente crítico para o esforço de guerra, né? Porque sem uma sem borracha não se produz carro, não se produz tanque de guerra, não se produz nenhum binóculo, né? Não se produz nenhum cantil de água para poder levar água para os soldados, né? Porque você precisa de uma vedação. Então, ela é realmente algo absolutamente essencial, né, para que se ganhe a guerra, né? E nesse momento, os alemães estavam com essa capacidade de obter, né, através dos japoneses, borracha, né, enquanto os aliados não, né? E foi nesse processo, né, que os Estados Unidos buscam o Brasil, né, e fazem, dessa vez já com um alinhamento com o Brasil, um estudo para poder embasar exatamente um novo esforço de guerra, né, para a produção de borracha, né, um estudo em 1941 para poder avaliar o potencial de produção de borracha, mas também a logística e acaba mais uma vez, mais uma onda de estudos, né, sobre o potencial agropecuário também da região, né? E que, inclusive, é pela primeira vez que a gente vê uma linha de estudos onde se aplica a lógica militar, né, de onde aqueles que vão para a Amazônia para produzir borracha, nesse caso, nessa época, estão lá cumprindo o seu dever patriótico, né? Então você tem, e também algo que, apesar de não ter sido realizado pelo Ministério da Defesa, assume toda uma linguagem, teve todo um apoio também das Forças Armadas. Tanto é que a gente tem aqui o SEMTA, né, que é a iniciativa que foi financiada pelo Rubber Corporation, né, que recrutou 50 mil
pessoas, principalmente agricultores pobres do Nordeste, eles iam com os caminhões, chegavam numa cidadezinha, anunciavam no microfone, oportunidade, nova vida, você vai ganhar muito dinheiro, vai poder ajudar sua família, etc, etc. Juntava esse pessoal no caminhão e levava até a Amazônia, né? E era muito ligado a essa ideia aqui do soldado da borracha, né? Os brasileiros aproveitaram o imaginário da guerra que estava acontecendo, dizendo, olha, você tem os soldados brasileiros que estão lá no fronte, né, defendendo as fronteiras do Brasil, né, contra o ataque externo, mas você também tem os outros brasileiros, cada um no seu lugar, trabalhando conjuntamente no esforço de guerra, né? Tanto é que esses aqui são conhecidos também comumente como os soldados da borracha. No período posterior à Segunda Guerra Mundial, assim que as relações comerciais são normalizadas, né, a Alemanha perde a guerra, o Japão perde a guerra, né, volta-se então a ter um fornecimento de borracha vindo do Sudeste Asiático, inclusive a um custo menor. A economia amazônica entra novamente em depressão, né, num período muito curto, né, e a questão do que fazer com aquela região volta a ter um papel central. Aí a gente tem toda aquela discussão que nós apresentamos na aula anterior sobre a geopolítica da Amazônia e como que a preocupação com a produção de alimentos no pós-Segunda Guerra gera toda uma série de preocupações, né, sobre a necessidade de realmente desenvolver a Amazônia, de produzir alimentos naquela região, né, para integrar ela ao resto do Brasil, para não entregá-la aos interesses estrangeiros, no caso. E com essa lógica que é criada em 1953, né, ou seja, ainda no governo civil, né, o Superintendência de Proteção e Valorização Econômica da Amazônia, o SPAVEA, né, e que é uma agência que busca exatamente essa valorização, criando planos quinquenais, né, que são inclusive iguais aos soviéticos, né, os planos soviéticos de desenvolvimento, né, os planos chineses de desenvolvimento, e também alguns dos planos, né, que eram, de certa forma, a versão capitalista dos projetos de desenvolvimento territorial, né, que é, no caso, por exemplo, o plano de desenvolvimento do Tennessee Valley Authority, que é muito interessante porque foi um dos primeiros grandes planos de desenvolvimento que buscavam integrar as diferentes dimensões, transportes, produção hidrelétrica, produção, né, de alimentos, né, num recorte geográfico que não era um estado, que não era uma cidade, né, mas era uma bacia hidrográfica. Então, você tem a bacia do rio Tennessee, e todo o planejamento estratégico que aconteceu nos anos 30 para a recuperação da Grande Depressão nos Estados Unidos, sendo aplicado, então, para a Amazônia, né, para a bacia da Amazônia, para o Grande Vale Amazônico, né? E aí, exatamente, e também nesse período que a gente tem, se inspirando no Tennessee Valley Authority, que era, inclusive, vale dizer, algo que tinha um planejamento de longo prazo, existia ali uma condução absolutamente centralizada dos recursos, né? Ou seja, um modelo que tinha tudo para ser comunista na sua gestão, mas na verdade era capitalista, pois o Tennessee Valley Authority, na verdade, era gerido por uma empresa também, né? Então você tinha lá uma comissão, né, e um capital privado também que estava nesse processo. Porém, essa ideia de planejamento centralizado era algo que no pós-guerra existia fortemente, não só nos países comunistas, mas também no mundo capitalista, né? E é essa visão que chega na Amazônia, onde se define no SPAVEA, né, em 1953, a noção de Amazônia legal, né, que torna-se, então, o espaço homogêneo de planejamento econômico e territorial, né? Juntamente com o SPAVEA, o que a gente tem também já no governo seguinte, que foi o JK, né, todo um esforço de colocar em prática esse planejamento territorial para a Amazônia. E é muito interessante porque a gente costuma, de certa forma, valorizar o papel do JK como um estadista, né, que levou o desenvolvimento para o interior do Brasil ao construir Brasília, e coloca, de certa forma, a destruição da Amazônia na conta do regime militar. Mas, até JK, né, até JK construiu a Belém Brasília, a única forma de acesso à região norte do Brasil era via marítima, através dos rios. Não existia uma via terrestre para poder chegar ao norte do país, né? Então foi exatamente a partir da construção dessa rodovia, né, que inclusive feita
a toque de caixa, né, sem licitação pública e com uma velocidade, né, acelerada, né, como tudo no governo JK, que foi construído que foi rasgado ali um trecho de Cerradão e também um trecho ali de floresta já chegando perto de Belém, né, para a construção dessa rodovia. E a gente tem aqui essa imagem, né, do JK, né, ele mesmo dirigindo um grande trator, rasgando a floresta, felizmente, levando o desenvolvimento para o interior do país. Né? Então você vê, de certa forma, já essa imagem, né, do homem, né, do macho, que finalmente consegue, né, transformar a Amazônia e domar, né, essa guerreira selvagem que é a Amazônia a partir de tecnologias brutas como um trator esteira, né, que hoje, inclusive, é uma das bases aí do processo de desmatamento. Agora, o interessante é que, juntamente com a construção da BR, da Belém-Brasília, que inclusive foi amplamente comemorada pelos cientistas que estavam mobilizados dentro do contexto do SPVEA, em particular a FAO, né? A mesma FAO que gerou preocupação lá atrás, ela depois é mobilizada, ela é convidada para poder se envolver no planejamento da colonização da Amazônia, e se cria um grupo de pesquisadores franceses, holandeses, norte-americanos principalmente, que se unem para poder fazer uma série de estudos pilotos sobre a viabilidade da pecuária, da agricultura e também do desenvolvimento florestal. Né? Então, assim, de certa forma, os primeiros a avaliarem quais são as espécies de gado melhor adaptadas para a Amazônia, as espécies de gramínea, né, de pastagem, né, quais são as culturas, qual é o regime de chuva, qual que é a capacidade de produção média de uma floresta na região, como fazer o corte dessa madeira, né, como tratá-la, etc., foi esse esforço com a FAO. Então, de certa forma, um esforço científico com a comunidade internacional, científica internacional, envolvendo inclusive os cientistas mais brilhantes da época, né, foram envolvidos exatamente nesse processo. Inclusive, é interessante notar como que eles tiveram, de certa forma, absolutamente cúmplices, unidos e com um apoio absolutamente condicional ao trabalho, por exemplo, do JK e a construção da Belém-Brasília. Né? Eu tive acesso aos relatórios produzidos pela própria FAO, né, nos arquivos da FAO em Roma, e é muito interessante ver a discussão dos técnicos envolvidos nesses projetos com o governo central, onde, inclusive, no decorrer da década de 50, eles reclamam com Roma, né, com a sede da FAO, né, que o governo brasileiro estava demorando muito tempo para poder colonizar a Amazônia. A coisa estava andando muito devagar, que esses políticos são muito lentos, né, que a coisa não acontece. Né? E quando, finalmente, começa a abertura da Belém-Brasília, os cientistas da FAO fazem todo um replanejamento das ações deles, de modo a correr e acompanhar a abertura da Belém-Brasília, inclusive para aproveitar os cortes feitos, né, no terreno para a construção da rodovia, para poder já estudar as características do solo e facilitar o trabalho de mapeamento do solo. Ao mesmo tempo, eles vão também analisando quais são os tipos de solo e as regiões na área da Belém-Brasília que são melhores, por exemplo, para a colonização. É nesse período, por exemplo, que a Paragominas, no Pará, é identificado como um grande possível polo de produção agrícola, inclusive até hoje. Né? Paragominas é uma das regiões do Pará com maior produção de soja, por exemplo. E isso começa exatamente com esse trabalho. Aqui, por exemplo, a gente vê eles analisando os recortes de solo. Né? Isso aqui são grupos de holandeses da Universidade de Wageningen, que até hoje é uma das universidades mais reconhecidas do mundo na área agropecuária e também ambiental. E aqui já o estudo produzido por eles, onde se vê aqui a BR, né, Belém-Brasília, né, e todo o mapeamento de solos no entorno dela. Um outro momento também que é muito interessante é que de certa forma, uma etapa adicional, né, que já ocorre em pleno regime militar, que é o uso do sensoramento remoto, né, para compreender o uso do solo na Amazônia, né, os seus potenciais minerais, madeireiros, agropecuários, né, mas porém não mais com tecnologias de campo, que são lentas, que são demoradas, mas sim com tecnologias de sensoriamento remoto. E aqui, no caso, a gente tem, né, na década de 70,
o projeto chamado RADAM, né, que era o uso do radar na Amazônia, né, que depois é expandido para o Brasil, virando o RADAM Brasil, né, e que foi um projeto financiado em parte pelo USAID, que é a Agência de Cooperação Internacional dos Estados Unidos, juntamente, e com o apoio da NASA, né, e que onde foram feitos centenas e centenas e centenas de horas de voo sobre a Amazônia, utilizando um avião especial que possuía um sensor radar, né, que lançava uma onda, né, na superfície. Depois essa onda retornava e capturava, né, as características não só da superfície, mas também as ondas de radar, elas têm a possibilidade de entender o que está debaixo da floresta e até mesmo ter dados sobre o tipo de floresta, uma floresta mais densa ou menos densa, mas também algumas informações do tipo de solo, que inclusive permitiu, por exemplo, o planejamento minerário da região, o desenvolvimento da mineração na região, né? E esses planos foram absolutamente centrais, né, no planejamento, na construção das rodovias, na distribuição posteriormente dos subsídios para as grandes fazendas, né, nos empréstimos do Banco Mundial, né, e também no apoio científico à FAO, mas também à Agência de Desenvolvimento das Nações Unidas, que participaram também de maneira bastante ativa, né, junto com os bancos multilaterais. Isso aqui é o resultado de uma das folhas do RADAM, inclusive ali na região próxima à ilha de Marajó, né, Belém do Pará está aqui próxima, onde a gente vê, né, que, por exemplo, para cada uma das regiões, eles identificam, né, o potencial do uso do solo. Então, por exemplo, em amarelo, a gente tem as áreas com maior potencial madeireiro. A gente tem, por exemplo, aqui em azul, as áreas com melhor potencial de criação de gado e de pasto. Já você tem, por exemplo, aqui em vermelho, o extrativismo vegetal, borracha, por exemplo, ou açaí, né? E já, por exemplo, as em cinza são aquelas para criação de gado em pastos naturais, né? Então você tem ali, de maneira muito explícita, não só o mapeamento do que existe, mas do que pode ser, né? Isso é muito importante quando você fala de modelo de uso do solo. Você está projetando um futuro. E o interessante é ter em mente que, imaginem, né, toda essa discussão, todo esse planejamento, todo esse levantamento de dados foi feito numa época, num período que praticamente a Amazônia estava intacta, né? Então você tem toda uma discussão sobre qual que é o uso do solo futuro da Amazônia, né, de como melhor imaginar a floresta antes do processo de colonização começar em larga escala. E aqui, por exemplo, um exemplo de planejamento, que até nós mencionamos brevemente na aula passada, onde você tem as rodovias, a definição das áreas de colonização, né, a 100 quilômetros no entorno das principais rodovias, mas também os complexos minerários, né, que são todos marcados aqui, né, inclusive aqui com o grande complexo de Carajás. E é interessante também notar como que você tem, de um lado, a ciência informando a colonização, mas a ciência formando também, por exemplo, a criação de unidades de conservação. Porque, inclusive, na década de 70, quando começa a haver uma institucionalização das ciências ambientais até então relativamente nascentes, né, que se colocam, então, de certa forma, para informar, né, a necessidade de identificar áreas com maior biodiversidade, áreas que necessitam, por exemplo, de uma proteção integral, né? Tanto é que a gente vê aqui, no decorrer da década de 60, 70, a criação de grandes unidades de conservação e também de grandes terras indígenas, né? Como, por exemplo, aqui você vê enfim, mais de 3 milhões de hectares de terras indígenas em 68, né? Depois, posteriormente, você tem áreas de proteção integral em 74, 79, 80 e assim por diante. E o pedido, né, do presidente da República, né, na época no regime militar, né, pedindo para a FAO, né, que dê assistência exatamente sobre o planejamento, né, na implementação, na escolha de áreas para a criação de parques nacionais. E internacionalmente, toda essa movimentação do Brasil, em particular, a transformação da paisagem brasileira, estava sendo observada
internacionalmente com grande entusiasmo, né? Isso aqui é um artigo, né, de um relatório especial, de uma matéria especial feita pela revista, desculpa, pelo jornal The Times, né, do Reino Unido, onde eles falam, né, sobre, né, o reposicionamento do Brasil, né, que é, de certa forma, agora o gigante acordou. Um pouco como isso aqui é um pouco paralelo daquela capa da The Economist, né, com o Cristo Redentor, né, decolando, né, onde você tem aqui, né, que o Brasil está posicionado para entrar na arena mundial, né, do comércio internacional, e mostra aqui, né, uma cena de Brasília, né, com, de certa forma, o símbolo de modernidade e desenvolvimento, juntamente com outro símbolo de modernidade e desenvolvimento, que é a Transamazônica, né, que é inclusive pintada aqui como sendo, né, a vitória, a última vitória, né, a última fronteira da selvageria, né, sendo vencida pela civilização, né? Isso que o jornal britânico de 1972, no caso, né, imagina, né, e pinta o desmatamento na Amazônia. É claro que existia já nesse período uma denúncia ou outra de abusos, enfim, né, de extermínio de povos indígenas, e obviamente isso é relatado também, mas o desmatamento por si só não era visto como um problema, né? Era mais visto como um problema humanitário que fazia com algumas das pessoas que, por acaso, no processo de desmatamento pudessem ser afetadas. Mas o desmatamento por si só não era identificado como sendo um grande problema. Ou seja, o que a gente tem aqui, né, é uma mudança radical na forma com que a Amazônia ela é imaginada, e a partir disso é feito o planejamento, e a partir disso é feito o uso do território, e que parte da ciência. Foi a ciência que reimaginou a Amazônia como uma área que pode ser desmatada, como uma área que pode ter um desenvolvimento agropecuário, como uma área que pode ser, onde você pode substituir de maneira definitiva, né, a cobertura florestal, de certa forma transformando o inferno verde num paraíso do agronegócio, né? Agora, da mesma forma que nós temos a invenção, não como uma criação aleatória, mas como algo que parte de um processo ativo, de um processo humano, de um processo científico, que transforma a Amazônia de inferno verde para grande centro produtor de alimentos, a gente tem também a transformação, a invenção do desmatamento, né? Ou melhor, a invenção do desmatamento enquanto um problema social, enquanto um problema público, né? Então, pessoal, deu a primeira hora da aula, vamos dar alguns minutinhos, né? Vou lá tomar uma água, pegar um chazinho, daqui a gente volta daqui a uns 5 minutos. Tudo bem? Pessoas Vamos lá, sem então. áudio. Como eu estava comentando, nós temos aqui, na década de 70, né, a ênfase, né, a imagem da Amazônia como algo cuja exploração, cuja colonização era algo, inclusive, positivo, né, e que, inclusive, contava com o apoio da comunidade científica e econômica internacional, né? Uma coisa que vale a pena apontar aqui, que os grandes projetos de construção de rodovias, né, de projetos, inclusive, de exploração minerária, né, polos agropecuários, todos eles tiveram um apoio muito contundente não só da ciência, através da FAO, através de outras instituições multilaterais, mas também de bancos multilaterais, né? O Banco Mundial, o Banco Interamericano, né, o PNUD, o Sistema ONU, todos eles apoiaram fortemente esses processos, né? E nós temos, isso é no começo da década de 70. Agora vocês imaginam, né? Passam-se alguns anos, né? E você tem uma transformação tal, né, que os mesmos meios de comunicação, as mesmas revistas, os mesmos espaços, os mesmos públicos internacionais que comemoravam a Transamazônica como um grande resultado civilizatório, né, agora apresentam, né, a Transamazônica, né, como sendo um caminho para a morte, né, com uma imagem bastante forte, que foi uma capa do Time, né, pondo fogo na Amazônia, né, pode a floresta ser salva? Né? Olha só, como assim salvar?
né? A gente não era a civilização que tinha que ser preservada perante a indômita floresta, agora a floresta que precisa ser salva, né? E, inclusive, aqui a gente tem uma parte do texto que eu acho que é um pouco significativa para poder lidar com isso, né? Depois de anos de desatenção, o mundo inteiro está acordado finalmente. Salvem a floresta tropical, né? Um grito, né, de muitos anos dos conservacionistas agora está sendo ouvido por políticos púlpitos e até mesmo rockstars, né? Estrelas do rock. Então, obviamente, fazendo referência aqui ao Sting, né, junto com o Raoni, teve um papel muito importante, o Cacique, né, na difusão das preocupações com relação à floresta no mundo inteiro. Ou seja, você vê ali, né, uma mudança muito grande, né? E aí, nós vamos, então, agora aprofundar um pouco na discussão de cunho mais sociológico, né, com foco nas transformações da sociedade, né, que ajudam a explicar isso, né? Então você tem, por exemplo, toda uma linha de estudos, né, da Keck, né, da Margaret Keck, junto com a Susan Hecht. Susana Hecht, inclusive, é coautora minha, né, trabalhamos juntos em alguns projetos, que tratam exatamente do papel da sociedade civil, né, e da união das ONGs locais e internacionais, exatamente na construção dessas alianças, né, onde, por exemplo, quando num país como o Brasil, né, você está tendo uma destruição ambiental, você está tendo um impacto em comunidades, né, e o próprio país não ouve, como, por exemplo, o caso de Chico Mendes, né, na Amazônia, você tem, então, todas essas ligações internacionais com as ONGs, que levam essas preocupações com países terceiros, né? Então, por exemplo, é descrito o caso de como que o trabalho das ONGs foi essencial para poder sensibilizar o Congresso norte-americano, sensibilizar o Banco Mundial, sensibilizar o Banco Interamericano, fazendo com que essas instituições, esses países terceiros, essas instituições multilaterais, cortassem o pagamento do desembolso dos empréstimos pegos pelo Brasil para poder exatamente fazer aqueles projetos de desenvolvimento, né? Então você vê ali, de certa forma, o papel das ONGs, né, conseguindo realizar isso. Também tem o papel das mídias de massa, né, que descrevem exatamente o papel do jornalismo, as representações das imagens, dos textos, que trazem, né, o sofrimento do povo, dos animais da floresta, né? E você também tem uma literatura que vai tratar talvez razões mais profundas, né, mais ligadas aos imaginários sociais, né, e aos mitos, né, da natureza. Então, por exemplo, você tem o trabalho da Slater, que vai tratar quase que o oposto, né, da Amazônia enquanto inferno, aquela ideia da Amazônia enquanto paraíso na Terra, que tem inclusive uma ligação com a cosmologia medieval, né? Então, quando o português chega no Brasil, quando os europeus têm contato pela primeira vez com aquela natureza exótica, diferente, onde, né, extremamente vistosa, né, aquilo foi lido por muitos europeus como sendo o local real do paraíso, de onde Adão e Eva foram expulsos. Né? E depois os próprios povos indígenas, né, com alguns deles nus ou com uma folha, né, que quase como uma folha de figo, né, teve um impacto muito grande e mexeu muito com a imaginação dos europeus que liam aquilo passagens bíblicas. Né? Então existe, e quando você tem essa natureza sendo destruída, obviamente, aquilo é visto até como um pecado, né, como algo que vai contra a vontade divina, né? Uma linha um pouco similar também é trago pelo Harrison, que escreveu esse livro aqui muito interessante, chama Florestas, Sombra da Civilização, e ele traz um argumento, primeiro que ele tem uma análise muito interessante da origem do termo floresta, que está ligado a forasteiro, que está ligado a áreas onde eram proibidas as entradas dos plebeus, porque eram áreas dedicadas aos nobres, né, para caça, principalmente, né, seja de lazer, né, e também de treinamento militar, seja para alimentação, né, e posteriormente, e também como área que divide o civilizado do não civilizado, né? E quando o argumento que ele traz, que a partir do momento que a Terra não possui mais, o planeta Terra não possui nenhuma área que não está mais civilizada, nenhuma área que não é mais urbana, que não é mais integrada à economia global, que não é mais antropizada, aquilo gera uma angústia muito grande na sociedade, porque como que você vai definir o que é civilização se você não tem a fronteira do não civilizado?
Da mesma forma que um desenho identifica o que é uma figura, do fundo dessa figura, né, você tem também a floresta como aquilo que define o civilizado do não civilizado, né? Então, será que se tudo for civilizado, tudo é barbárie também? Né? Como é que nós vamos conseguir avançar, né? E como é que nós vamos conseguir, de fato, ter essa relação? E tem também aqui o trabalho da Jason, Futulo, Sachs, diferentes autores trabalham isso, mostrando como que as imagens que tiradas, né, das missões espaciais, que viam a Terra como aquela bolinha azul, né, aquela blue marble, né, que a marble é a bolinha de gude, é como uma pequena bolinha de gude flutuando no vazio, né, do espaço, fez com que as pessoas começassem a ter uma noção da finitude do planeta Terra e da necessidade de protegê-la também, né? E, obviamente, isso se transfere também para a última grande floresta tropical do mundo, né? E, finalmente, a gente tem, né, as transformações sociais mais amplas que foram ocorrendo também nesse período, né? E que são, por exemplo, narradas por esse livro aqui do Berger e Kellner, que é muito interessante, que chama-se Homeless Mind, né? E que é um livro que trata dessa angústia social que ocorre com o processo de modernização, onde você tem o homem civilizado, né? Que é um pouco esse aqui, o cara com terno e gravata e óculosinho, né? Que já está vivendo numa sociedade pós-industrial, uma sociedade onde ele sofre os efeitos da poluição, uma sociedade que ele sofre os efeitos do estresse, e ele busca a natureza como um refúgio, né? Ele busca a natureza como um espaço, né, de certa forma, de equilíbrio, né, um espaço de... Inclusive, os japoneses têm esse termo, né, que é banho de floresta, né, que eles tem até uma série de estudos que colocam os efeitos terapêuticos nas caminhadas na floresta para poder tirar o estresse, etc., que vai um pouco essa ideia, né, do contato maior com a natureza como uma solução para o excesso de modernidade, né, e, ao mesmo tempo, também uma ideia de uma natureza, até uma natureza humana perdida. Porque na pós-modernidade você sai de grupos grandes, famílias grandes, sociedades coesas, onde, imagina aquela sociedade do interior, aquela aldeiazinha onde todo mundo se conhece, todo mundo é primo de todo mundo se ajuda, né, para um contexto onde, com uma grande cidade, onde todos são anônimos e todos estão largados com a própria sorte, né? Inclusive é algo que nesse momento de isolamento social torna-se ainda mais evidente. E do outro lado, nós temos aqui, né, o selvagem, né, por assim dizer, né, talvez uma pessoa, né, de origem africana aqui com uma decoração tribal, que começa a receber as informações sobre a existência dessa modernidade, sobre a televisão, através da televisão, através do rádio, né, e inclusive eu vi isso muito fortemente numa terra indígena que eu visitei no noroeste do Mato Grosso, que eu até comentei um pouco mais cedo, onde tinha chegado a televisão recentemente e estavam todos fascinados vendo a novela da Globo, acreditando que o Brasil todo vivia na Barra da Tijuca, né, e com aquelas casas enormes, né, com aqueles motoristas, com aquela vida de luxo, né, e de certa forma querendo aquilo também para si, né? Então, de certa forma, você tem aqui o homem que esse sim que vive mais em contato com a natureza, né, mas que gostaria de estar vivendo naquela sociedade pós-moderna. Então, a gente vê aqui nas duas pontas essa figura que é o ser humano, né, o indivíduo, que ele tem uma mente sem casa, porque quando ele é moderno, a mente dele gostaria que ele estivesse mais próximo da natureza, e quando ele é, de certa forma, pré-moderno, vivendo mais próximo da natureza, a mente dele já o coloca, né, com uma vontade de estar próximo dessa civilização, né? E é exatamente esse movimento aqui do urbano, né, do ambientalista, que toma chopp em Copacabana, né, como às vezes de maneira irônica eu ouço, né, nas minhas viagens na Amazônia, né, é dali que surge muito esse movimento ambientalista, buscando também satisfazer essas ânsias, né, de uma civilização, de uma vida perdida, né, uma vida perdida através da sociedade pós-moderna. A gente tem também um trabalho muito relevante aqui, que é do Ulrich Beck, né, que é da sociedade do risco, onde as tecnologias e a ciência vira fonte não só de soluções, mas também de riscos.
por causa disso busca-se uma sociedade talvez até mais simples, né? E uma ideia da modernização reflexiva, né? Onde, em vez de ser simplesmente empurrados nessa onda de modernização, nós começamos a refletir, a repensar, né? E o ambientalismo, que de certa forma não deixa de ser um freio para esse processo desenfreado dessa sociedade fora de controle, né? É uma dos sintomas dessa modernidade mais reflexiva, né? E todas essas perspectivas aqui são extremamente válidas. Eu acho que, inclusive, nós buscaremos nos aproximar, em particular, e nos aprofundar, em particular, dessa questão do papel do terceiro setor das ONGs. Mas, da mesma forma que, no primeiro momento, nós tivemos um papel muito importante da ciência, né, na definição do imaginário da Amazônia como uma área de produção e expansão agropecuária, nós temos também aqui o papel da ciência na definição da Amazônia, né, enquanto uma área ameaçada, uma área que precisa de intervenção, uma área que precisa de proteção. E aí, nós vamos voltar rapidamente na história do Instituto Brasileiro, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, que hoje é sinônimo de conservação ambiental, né, visto que ele que fornece as taxas de desmatamento, e a partir dos dados do INPE, que existe todo um debate nacional, né, mas é muito interessante entender como que se deu esse pioneirismo no Brasil com relação ao sensoramento remoto, né, e como que, de certa forma, nós temos hoje toda essa infraestrutura de dados e toda essa discussão que é feita a partir dos dados do INPE. Um ponto de partida importante para isso é a própria criação do Programa Espacial Brasileiro, em 69. Né, o Brasil, ele foi, ou seja, um ano depois da chegada do homem, ou melhor, no ano, né, da chegada do homem à Lua, né, nós temos também aqui o Brasil, em 1973, sendo o primeiro país no hemisfério sul a receber imagens de satélite de sensoramento remoto, né, que é a do Landsat, né, que foi o terceiro país do mundo a receber imagens Landsat. Inclusive a família Landsat ainda é um dos principais pontos de informação para monitorar desmatamento na Amazônia. O Radan, né, que é aquilo que nós já mencionamos brevemente, que também teve um papel muito importante do INPE, né, foi uma das casas do Radan durante esse período, né, e inclusive na década de 70 e 80, o uso das imagens de satélite e das tecnologias de sensoramento remoto desenvolvidas pelo INPE para poder monitorar o processo de colonização da Amazônia, né? Porque o que aconteceu nesse período é que uma das principais preocupações do governo é que, ao colonizar a Amazônia e dar subsídios para que ela fosse desmatada, os empresários estivessem colocando o dinheiro do bolso e deixassem a floresta em pé, né? Então, para ter certeza que a Amazônia estava sendo desmatada, como pretendiam os programas e os recursos desembolsados, foi estabelecido toda essa linha de conhecimento, toda essa linha de estudos de uso de sensoramento remoto para o desmatamento na Amazônia, né? E já na década de 70, a gente começa a ver também algum debate surgindo ali no âmbito do INPE, né, para poder ver o impacto daquela colonização também na perda de recursos florestais, né? Inclusive alguns, né, cientistas do INPE, ainda na década de 70, é bom fazer justiça, começam a se preocupar, começam a analisar, falar, olha, é claro que o desmatamento pode ser um problema, porém, o mais importante é o desenvolvimento da Amazônia. Então você tem ali uma certa preocupação colocada, mas a INPE, enquanto Instituto Nacional de Pesquisa, para apoiar, inclusive, a colonização da Amazônia, isso não é questionado e tem uma força muito grande ali no decorrer da década de 70, de certa forma, da década de 80. E na década de 70 é muito interessante porque começa ali, né, a você ter algumas das críticas científicas e políticas com relação ao desmatamento. É na década de 70 que você tem, pela primeira vez, em 73, um estudo publicado por cientistas do MIT, né, que fala sobre o impacto da atividade humana no planeta. E que, inclusive, é um texto muito significativo, que pela primeira vez começa a se discutir poluição, o impacto do homem na natureza, não como algo ligado à poluição de um rio específico, ligado à mudança de uma paisagem específica, mas ligado a algo com escala global, né? E ali, inclusive, nesse estudo que começa a se aventar as mudanças no clima, né? Inclusive, inicialmente acreditava que talvez pudéssemos chegar num resfriamento global, porque a poluição
ela reflete, né, uma das grandes cidades principalmente, ela diminui a penetração de raios solares, né, e escurece, né, as cidades com isso diminui a temperatura, então chegou a ser aventado a possibilidade de um resfriamento, né, isso no início da década de 70, e interessante que começa também a ser aventado o papel das florestas nesse impacto global e eventualmente no resfriamento, né, apesar de que nesses estudos também começam a surgir algumas dúvidas e começa a ser apontado, por exemplo, as emissões dos gases de efeito estufa, que sabe-se, né, que já sabia-se na década de 70 que estavam ligados ao aquecimento, porque é um debate, né, como mencionado brevemente na aula passada, que está ligado até a desenvolvimento de debates científicos no final do século XIX e início do século XX. E em 72, em Estocolmo, né, que é a primeira reunião das Nações Unidas especificamente para debater os temas ambientais, né, você tem ali pela primeira vez o pedido, né, de países desenvolvidos em particular para que usassem imagens de satélite, usassem sistemas de monitoramento, pedissem para a FAO fazer isso, né, para que pudesse avaliar exatamente essa perda florestal e monitorar esse processo. Então começam a haver algumas preocupações bem incipientes, elas são postas ali. Agora o interessante é que vocês imaginam, né, a FAO assim como a comunidade científica mainstream, né, ligadas aos órgãos de desenvolvimento internacional, né, a Banco Mundial, etc., durante anos 50, 60, 70, estavam lá intensamente engajados no desenvolvimento da Amazônia, né, na Amazônia que devia ser desmatada para a expansão da agropecuária, etc. E aí, não é de se surpreender que quando essa mesma FAO, que no início da década de 70, é pedido a ela para fazer o monitoramento das imagens de satélite, a partir de uma preocupação ambiental, a FAO utiliza os dados exatamente para poder se desfazer e ignorar as preocupações ambientais, né? Tanto é que você tem, né, relatórios, né, inclusive esse aqui, eu tinha colocado ele aqui, depois ele sumiu. Você tem um relatório publicado em 1971, né, onde a FAO fala que as preocupações com relação à Amazônia são excessivas, né, e direcionadas para o lugar errado, né, e que a Amazônia, no máximo, até o final do século, vai perder 6% da sua área, né? Então, assim, o governo brasileiro está certo, né, porque o governo brasileiro começa ali, ainda mais no regime militar, a se opor às críticas de ambientalistas, seja nacionais, seja internacionais, né? E a FAO, que trabalhava para o governo brasileiro exatamente na colonização da Amazônia, se posiciona dando material técnico, argumentos técnicos, né? Ou seja, fatos e não emoções e não opiniões para poder, de certa forma, varrer para debaixo do tapete as denúncias das ONGs, dos movimentos sociais, né? Então a gente vê aí num dado primeiro momento, e até por isso que é interessante a gente ter essa perspectiva, para poder ver que não foi somente o movimento social, né, independente a partir dos relatos locais, que conseguiu mudar o debate, porque existia uma barreira técnica, uma barreira científica que defendia o interesse do governo em continuar explorando a Amazônia muito forte nesse período. Mas aí que você tem um processo muito interessante, onde alguns cientistas começam a interpretar os mesmos dados observados pela FAO e pelo governo brasileiro e utilizados por eles para poder dizer que o desmatamento não estava fora de controle, que não era um problema. Esses outros cientistas usam dados similares, inclusive às vezes até o mesmo dado publicado pelo INPE, dizendo que não, olha só, o desmatamento está acontecendo muito rápido, o desmatamento está saindo fora de controle, né? Tanto é que você tem aqui um livro do Born, que inclusive é um jornalista, né? Que em 78, quando ele descreve a destruição da Amazônia, ele fala num dado momento dessa controvérsia, né? Então ele fala aqui que, por exemplo, né, ou seja, basicamente 4% da Amazônia já tinha sido desmatada em 76, né? E que cita uma projeção, né, do Kerr e do Scioli, né? O Scioli, inclusive, os cientistas muito importantes nesse processo, principalmente para poder falar de zoneamento. Depois ele teve um papel muito importante nas ciências ambientais, né, no Brasil e no exterior, né? O Scioli já fala que nesse ritmo talvez a floresta não exista mais em 2005, né? E inclusive ele conclui, o Born, né, que estatisticamente seria inevitável, né, se os cortes da Amazônia continuarem no ritmo atual, né? E em 82, né, o Furnsides, que inclusive é cientista do INPA, ativo até hoje,
ele publica um artigo onde ele, a partir de alguns pontos de com taxas de desmatamento publicados pelo INPE, ele observa que parece que estamos tendo um aumento exponencial, um pouco agora a curva de contágio da coronavírus. Então, a gente está um pouco nesse movimento, ele utiliza aquilo para poder entender como é que vai ser a curva do desmatamento, né, e projeta, por exemplo, que a maior parte da Amazônia já vai estar sendo desmatada até em 91, né, uma das estimativas que ele traz, né, que são bastante alarmantes, né? E que, inclusive, né, ainda nos anos 80, você tem todo esse murmúrio, esse uso de dados começando a acontecer, e o Brasil ainda mantém-se firme na sua posição, né, que, na verdade, o aumento não era exponencial, era linear, a gente não precisava se preocupar com aquilo, então você tem uma queda de braço, né? Essa situação muda, porém, quando um economista do Banco Mundial chamado Denis Maher, ele pega algumas outras avaliações do INPE, feitas, né, em 75, 78 e 80, né, e faz uma nova projeção do desmatamento, né, de modo tal a indicar que em 88 já tinham sido perdidos 12% da floresta, ou seja, mais de 10%, e que estava ocorrendo num ritmo acelerado e assustador, né? E como o Denis Maher, ele, ao contrário, por exemplo, do Fernside, do Scioli, que tinham relações com instituições de pesquisa no Brasil e no exterior, mas que eram mais periféricos, o Denis Maher estava dentro do Banco Mundial. E como sendo um economista do Banco Mundial, ele teve uma influência muito maior nesses debates e fez com que, né, o Banco Mundial, com base nessas estimativas, inclusive esse aqui é o relatório original do Banco Mundial, que os empréstimos que o Banco Mundial e o Banco Americano estavam fazendo para o Brasil, os pagamentos dos empréstimos feitos pelo Brasil, fossem suspensos. E isso gerou uma crise, né? E aí, de certa forma, uma crise que nós já estamos aqui no governo do Sarney, né? O Sarney adota uma postura muito similar aos militares, no sentido de negar que desmatamento é um problema, mas chega um certo ponto e aquilo começa a ter um impacto muito concreto também em termos econômicos para o país, e aí você tem, né, uma mudança substancial nesse processo, né? Tanto é que e é nesse período, né, após a publicação desse relatório do Denis Maher, que é criado o PRODES, né, que é o Programa de Cálculo do Desmatamento da Amazônia, que até hoje é o sistema, né, que calcula as taxas de desmatamento da Amazônia, né? E é interessante, conversando aqui com um dos cientistas envolvidos nesse processo, um cientista do INPE, né, e que ele cita explicitamente, né, que foi o relatório do Denis Maher, né, que foi utilizado como um ponto só para poder simular, né, para poder indicar que a Amazônia estaria desmatada até 2050, e foi uma reação a isso, né, que nós começamos a monitorar o desmatamento. Ou seja, a questão era começar a gerar um dado do desmatamento antes que um aventureiro lá fora o faça, né? Então, isso que mobilizou, né, ao INPE internamente a fazer isso. Inclusive, foi nessa mesma linha que eu também entrevistei um político de altíssimo nível, que estava pessoalmente envolvido na criação do PRODES e também na criação do IBAMA, no programa Nossa Natureza, né, onde foi descrito exatamente essa reação, né, o Brasil que se vê cercado de todos os lados pela comunidade internacional, né, onde a crise ambiental tem reflexos também econômicos, né, que você tem essa mudança, que é a criação do PRODES e também a implementação do Nossa Natureza, né? Isso aqui só um pouco para poder mostrar o que significou isso, né? Você tem, por exemplo, aqui em azul, as estimativas do Fernside, que mostram um aumento exponencial, né, do desmatamento, né? Mas você também tem as outras estimativas. Uma é o da FAO, né, que indica um aumento linear, e o outro é o próprio dado observado posteriormente pelo PRODES, né? E dando o zoom aqui, e o próprio dado do Maher, né? Isso aqui é percentual da floresta desmatada. Então, por exemplo, quando chegou-se aqui no final da década de 80, você tinha a FAO, que era utilizada para poder dizer que o desmatamento estava sob controle, que uma área muito pequena estava sendo desmatada, etc., né? Porém, começaram a ser apresentados os próprios dados do INPE, que na verdade mostravam que era uma percentual bem maior, já mais chegando aos 7%. E o dado do Maher, que já mostrava mais de 12%, que foi uma projeção, inclusive, meio misteriosa, porque ele não explica muito bem na metodologia dele como é que ele chegou nesse número, mas foi um dado que influenciou o debate e, de certa forma, gerou
a suspensão dos pagamentos dos empréstimos no Brasil e que gerou, inclusive, a criação do PRODES, que depois, anualmente, passou a estar monitorando o desmatamento. Tanto é que os 12% que o Marra disse que já tinham acontecido em 2002 foram medidos pelo INPE como tendo ocorrido no ano 2000, né? Então, enfim, mais de 10 anos depois. Agora, é importante ressaltar que não foi só criar o PRODES que se resolveu a questão, né? E não é só você prometer que você vai ter uma aceitação da sociedade. Assim, existia ainda no início da década, no final da década de 80, início da década de 90, uma controvérsia muito intensa sobre os dados do INPE e sobre a possibilidade de confiar no INPE enquanto fornecedor de dados de desmatamento, né? Tanto é que você tem aqui, por exemplo, um artigo publicado pelo Maurício Tufani, que inclusive um jornalista excelente ainda em atividade, né, que é o responsável pelo site Direto da Ciência, onde ele, através de uma investigação, aponta, né, e a opinião de cientistas, né, alguns deles que relataram as informações de maneira anônima, aponta para o que poderia ser uma maquiagem dos dados de desmatamento do INPE, por pressão política. E o X da questão aí era porque o desmatamento que ocorrido na região de Maranhão, né, que obviamente é a região do presidente da República na época, foi considerado como desmatamento antigo e não entrou na nova conta do quanto da Amazônia tinha sido desmatada, né? Então existiu aí esse embate será que nós vamos considerar esse desmatamento? Mas será que esse desmatamento aconteceu, em vez da década de 80, 70, aconteceu nos séculos anteriores? Entra na conta, não entra na conta? Enfim, nesse embate, né, houve aí uma série de acusações com relação a isso. Inclusive, houve também aqui uma controvérsia onde você tinha dados da NASA que se opunham aos dados do INPE, né, com relação à quantidade de área desmatada na época também. Então você tem todo aí um debate acontecendo, né, e todo um questionamento público desses dados no início da década de 90. Né? Mas isso chega-se a uma conclusão, principalmente a partir do momento que o INPE, enquanto instituição de pesquisa, começa a colaborar de maneira mais próxima alguns dos seus opositores, porque isso, inclusive, é um aspecto importante da ciência, né? Se você tem alguém que critica um dado seu, que tem uma contribuição e aponta para uma metodologia diferente, por que não trabalhar junto com essa pessoa para poder chegar a uma metodologia melhor? Né? E o que a gente vê aqui, de fato, em 1990, né, o Fanside, que era um dos críticos mais ferrenhos das escolhas metodológicas do INPE, trabalha junto com o Tardim, que era um dos principais líderes do INPE, e o do Gilvan Meira Filho, né, que até hoje é um cientista na área de mudanças climáticas muito respeitado, né, para de maneira conjunta, né, proporem uma metodologia e, de certa forma, resolverem esse conflito. Né? Tanto é que a gente tem um primeiro dado do INPE, né, que calculando a área total desmatada na Amazônia até 1988, e aí você tem uma segunda versão do relatório já informada por esses debates metodológicos que corrige, né, apresentando um dado melhor e um dado mais de consenso. Né? E é a partir disso, dessa convergência de entendimentos, né, e da resolução dessas controvérsias científicas, que o PRODES torna-se o dado base para a discussão de política pública no Brasil. Né? Ele torna-se o termômetro do desmatamento e a base para o desenvolvimento de políticas públicas. Né? Tanto é que a gente vê aqui, por exemplo, o desmatamento ano a ano do PRODES, e com um pico em 95. Mas esse pico é seguido também de uma mudança na lei que eleva a reserva legal de 50% para 80%, como uma resposta, ou seja, a área que tem que ser protegida em cada imóvel individual. Né? Depois, novamente, a gente tem uma escalada de desmatamento em 2003 que leva à criação do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, né, que inclusive gera uma redução novamente do desmatamento. Depois a gente tem um repique do desmatamento aqui em 2008, né, que leva ao decreto 6321, que limita o acesso a crédito em municípios com alta taxa de desmatamento. Ou seja, vocês veem aí todo um vai e vem, né, de políticas públicas que segue muito proximamente o dado do PRODES, que já vira a base do debate nacional sobre o assunto, assim como uma taxa de inflação, de mortalidade infantil, de PIB, enfim, ele torna-se uma base do debate, não mais algo sobre crítica. Né? É claro que de tempos em tempos, né, como vocês bem sabem, surgem
críticas para poder, de certa forma, quebrar o termômetro em vez de curar a doença, né? Isso aconteceu muito claramente aqui no entorno de 2008, quando o governo de Mato Grosso, né, liderado pelo Blairo Madi, foi em público dizer que o INPE estava mentindo, ele só não sabia para custo de quem que ele estava mentindo, que gerou toda uma crise no governo, né, onde a Marina Silva se posicionou, ministra do Meio Ambiente à época, de maneira muito forte ao lado da ciência, né, mas acabou se sentindo enfraquecida diante ao debate e saindo, né, do governo. E depois nós temos, mais agora recentemente, né, no ano de 2019, mais uma vez, né, uma acusação muito similar, né, do presidente da República, que diz que o INPE, né, está trabalhando para alguma ONG, que o diretor, etc., né, com uma série de teorias da conspiração, né, e que, de certa forma, atrasou toda a resposta do governo brasileiro à crise do desmatamento que vinha se agravando. Agora, quando se trata de desmatamento e entendimento do processo de desmatamento, é importante não só entender como que a situação passada precisa ser corrigida, mas também entender o futuro, né, e os futuros mais prováveis, de modo tal a intervir nesses futuros mais prováveis, né? E o que a gente tem aqui é um estudo que foi publicado na Science em 2001, pelo Lawrence, né, que é um pesquisador norte-americano, junto com outros pesquisadores brasileiros também, que, de certa forma, se opôs ao plano do Fernando Henrique Cardoso, né, que é o Avante Brasil, que tinha o objetivo de construir e de pavimentar uma série de rodovias na Amazônia, né? E ele, através de uma abordagem relativamente simples, que partiu da observação que grande parte do desmatamento aconteceu em torno das áreas das estradas, né? Ele projeta qual pode ser o efeito da pavimentação de toda a BR-163, né, de toda a BR-319, né, ou seja, da transoceânica, e apresenta um cenário muito preocupante, né, um cenário com altos níveis de desmatamento, né, onde você poderia reduzir a Amazônia em 40% em 20 anos, né, de certa forma, mais ou menos o ano que nós estamos hoje. E isso teve um papel muito importante para poder gerar uma pressão pública e parar e evitar que aquele futuro acontecesse, né? A gente tem também os estudos feitos, né, pelo ISA, né, Instituto Socioambiental, e também o IPAM, né, que mostram a importância das unidades de conservação para a redução do desmatamento, e isso gerou toda uma mudança na forma de que se planejava as unidades de conservação, que começavam a ser posicionadas como barreiras contra a expansão do desmatamento, né, e não só para a conservação da biodiversidade, hotspots de biodiversidade, né, e tudo isso começou a ter uma interferência muito grande na dinâmica da política, já agora olhando para o futuro, graças aos modelos de uso do solo, né, os modelos de uso do solo que já não estão ali projetando futuros usos de expansão agrícola com efeitos positivos, mas estão mostrando futuros processos de expansão agrícola e desmatamento com resultados negativos, né? E o objetivo aqui desses modelos não é fazer com que a projeção aconteça, mas é exatamente evitar, né, que aquilo aconteça na realidade, ou seja, evitar que aquela trajetória de business as usual se realize. E esse processo também, essa modelagem, teve um papel importantíssimo na construção de soluções para o desmatamento, né? Por exemplo, existe ali uma discussão sobre o crédito de carbono, né? E o crédito de carbono ele surge nos primeiros mecanismos, o mecanismo de desenvolvimento limpo. E como é que funciona o mecanismo de desenvolvimento limpo? Você tem uma linha de base, né, que, por exemplo, representa quanto de emissão você é necessária para poder produzir 1 kW de energia, por exemplo, né? E aí você propõe um projeto que vai produzir aquele mesmo kilowatt, porém emitindo menos, por exemplo, uma eólica, ou uma usina de energia solar. E aí você vai ter uma redução das emissões com relação àquela linha de base. Ou seja, eu estaria emitindo isso se não fosse o projeto, agora já que eu tenho um projeto, eu vou estar emitindo isso. Aí eu tenho a diferença, né? E essa diferença, ela vira um crédito de carbono que pode permitir, por exemplo, que uma outra empresa que, por acaso, precisa emitir mais, compre sabendo que ela está comprando um direito de emitir porque um outro projeto está emitindo menos gás de efeito estufa, né? Então você tem um offset. Agora, já há muito tempo existe uma demanda para que essa mesma lógica seja aplicada também à questão florestal.
Mas aí a grande questão é, tá, mas como é que eu vou, então, definir cientificamente uma linha de base de emissões, ou seja, prever quais são essas emissões, para poder comparar essas emissões que ocorreriam, né, com as emissões que efetivamente ocorreram por causa, né, de, por exemplo, de um projeto, né, ou de uma política pública, para valorar esse carbono e, mais importante, para poder saber se é possível vender esse crédito de carbono de modo tal a conseguir um recurso econômico para poder pagar para que as pessoas deixem de desmatar. Então, eu torno isso também uma fonte de financiamento de um mecanismo de pagamento por serviço ambiental. E aqui a gente tem um papel muito importante dos modelos desenvolvidos na Universidade Federal de Minas Gerais, né, pelo professor Britaldo Soares Filho, porque ele desenvolve um software de modelagem explícita chamada dinâmica EGO, né, e que consegue, de maneira muito mais realística, estimar a expansão do desmatamento. Então, comparando, por exemplo, ao estudo anterior do Lawrence, né, que simplesmente pega as áreas florestais, né, e desenha como se fosse uma linguiça, né, no entorno dessas rodovias, né. Aqui a gente tem um modelo que observa padrões anteriores do desmatamento e a partir dessas observações anteriores projeta qual que deve ser a nova tendência de desmatamento, né. Então, por exemplo, você tem aqui um estudo de Soares Filho et al., de 2006, publicado na Nature, né, que mostra o potencial do uso da modelagem para poder estimar o desmatamento em cenários diferentes e com o impacto disso, por exemplo, para a perda de biodiversidade, para a quantidade de carbono emitida e assim por diante. E aí você tem, posteriormente, né, um trabalho que já estava ocorrendo em nível mais de policy e que depois é publicado na revista Science, né, em 2009, né, com o primeiro autor, Daniel Nepstad, o segundo autor, o Britaldo Soares Filho, onde eles mostram e calculam qual seria o custo de oportunidade para evitar o desmatamento. Então você tem aqui, né, de maneira, aquela ideia da linha de base, né, a média, você tem o desmatamento projetado, seguindo um business as usual, né, e qual que seria, por exemplo, as metas governamentais, como que seria possível reduzir esse desmatamento. E aqui o custo, né, o custo para poder proteger as áreas, o custo para poder fazer o enforcement e para compensação, né, e para as populações tradicionais. Então você mostra, por exemplo, como que entre 6 e 18 bilhões de dólares é possível acabar com o desmatamento na Amazônia. E, inclusive, esses debates, né, por exemplo, esse aqui foi um artigo publicado em 2009, mas já existiam relatórios sobre isso circulando em 2007, 2008, que foi possível, por exemplo, estabelecer o Fundo Amazônia, né, porque já era possível ter uma ideia da trajetória do desmatamento e colocar um cifrão, né, e tentar entender que se colocar dinheiro na Amazônia, eu vou estar evitando esse desmatamento, né. E aí, inclusive, comparando um pouco aqui os diferentes modelos, né, nós temos aqui o PRODES, né, o que foi observado efetivamente de desmatamento. Nós temos aqui o modelo do Reis, né, que é um economista que projetou em 92 qual poderia ser a tendência de desmatamento. Nós temos aqui os estudos do Lawrence, né, e nós temos aqui, por exemplo, os estudos do Britaldo Soares Filho, né. Então, mostrando ali, de certa forma, que no caso dos cenários business as usual, ou seja, a continuidade do desmatamento no ritmo anterior. Como foram feitas uma série de ações, como o PPCDAN, políticas de controle do desmatamento, juntamente com a criação de unidade de conservação, essa curva que pendia numa certa direção mudou a pendência, né. Agora, ela está voltando, né, a pender nessa direção e talvez até alcance, né, ou até supere essas estimativas mais pessimistas feitas anteriormente. Ou seja, o importante é mostrar que esses modelos, a principal função deles foi alertar os tomadores de decisão sobre as consequências catastróficas da trajetória atual, né, influenciar na mudança das ações e que, de fato, gerou, né, uma mudança na trajetória do desmatamento. Então, retornando aqui ao papel da ciência nesses diferentes momentos, né? Nós temos ali, na década de 60 até a década de 80, uma noção principalmente militarista, né, da Amazônia, quando precisava ser integrada, e a ciência tinha um papel importante nisso, junto com uma visão claramente desenvolvimentista, né, que é aquela que perdura, é aquela que, de certa forma, se mantém em embate, em conflito, né, com as outras perspectivas, e uma perspectiva ambientalista que surge
também subvertendo as mesmas ciências, né? Subvertendo no sentido de dar um novo uso, de dar uma nova função, de fazer algo que foi inicialmente concebido para somente apoiar o desenvolvimento, ser também algo que possa mostrar os efeitos catastróficos daquele desenvolvimento e com isso mudar, né? E pensar novas formas de gerar um desenvolvimento, porém, com bases sustentáveis, né? Então é interessante notar que a mesma ciência que apontou e que facilitou e que apoiou e que, de certa forma, incentivou a colonização e destruição da Amazônia, também percebe o próprio erro, né, e começa a apoiar e começa a indicar caminhos para a conservação da floresta, né? E nisso é importante entender que como que nesse processo a ciência teve um papel muito importante, porque ela servia como um gancho que permitia que o debate público sobre a proteção da Amazônia fosse além, digamos, das posições mais emocionais, mais simbólicas, mais no âmbito cultural, do porquê precisamos conservar, e fazendo com que o debate tornasse mais científico, tornasse mais factual, né? Então, por isso que foi importantíssimo, de certa forma, uma aproximação da ciência, né, também com o movimento ambientalista, de modo tal a trazer dados, mostrar resultados, né, que, de certa forma, mostram que, de fato, a situação é grave, que, de fato, ela necessita de uma intervenção, né? E, de certa forma, né, o importante, principalmente com as tecnologias de modelagem, sistema de informação geográfico, de modelos de uso do solo, né, você conseguir ter um apelo visual para os criadores de política pública, você mostrar quais são esses futuros alternativos e, de certa forma, incentivar uma ação, seja ela o desenvolvimento da Amazônia, como foi na década de 60, na década de 70, seja ela a conservação da floresta. E a gente tem ali como que criadores de política pública, cientistas e ativistas continuamente ressignificaram essas tecnologias nos últimos 30 anos, para o desenvolvimento, para a defesa nacional, né, como um recurso, né, para o desenvolvimento sustentável, né, e que, porém, mostrando como que essas controvérsias continuam, né. Enfim, hoje em dia nós temos um número muito grande de autores, de cientistas sérios que publicam, que apresentam resultados, inclusive dentro da Embrapa, que tem uma linha que reafirma, inclusive, a necessidade, né, de mudar as políticas na região amazônica na direção de um desenvolvimento mais sustentável. E você tem, por exemplo, né, um cientista de um dos núcleos da Embrapa, chamado Embrapa Territorial, que utiliza dados de satélite, que muitas vezes não são publicados, são relatórios um pouco obscuros, para poder afirmar exatamente o contrário, que já tem conservação demais, que a Amazônia está toda conservada, que tudo isso é um exagero. Então você tem ali, de certa forma, ainda, né, um vai e vem, né, dessas diferentes funções, desses diferentes debates. Ou seja, a gente tem aqui os modelos de uso do solo realizando um papel performativo, né, ou seja, gerando um futuro que era desejado pelos modeladores, que estavam vendo aquela ferramenta como uma forma de planejar e de realizar, e também mostrando os modelos como algo contra-performativo, ou seja, ele mostra um futuro para que você evite aquele futuro, né? Então você tem, e o interessante é como que esses modelos e como que esse debate científico se põe com uma condição de possibilidade, né, para que grandes investimentos públicos e privados aconteçam, para que grandes debates nacionais sobre a conservação da Amazônia aconteçam, né? Então, de certa forma, aqui é importante notar como que a ciência e a tecnologia, em particular, nos modelos de uso do solo, se apresentam como uma infraestrutura, né, para todo esse debate nacional, mas também global, sobre o presente e o futuro da Amazônia, né? É isso. Muito obrigado pela atenção, né? E agora a gente pode abrir aqui para uma conversa, para um debate, para aqueles que queiram contribuir. Obrigado.